Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo em paz aí na vida de cada um de vocês. Então, há algum tempo vocês têm pedido para eu falar aqui no canal sobre interpretação de exames laboratoriais na medicina veterinária. E dentre os exames laboratoriais, talvez o mais comum seja o hemograma completo, por isso vocês têm solicitado mais que eu fale sobre o hemograma completo. E assim, dentre as alterações clínicas mais comuns do hemograma completo, talvez a que mais chame a atenção seja a anemia. E por isso resolvi falar sobre anemia, sobre como a gente pode identificar, classificar e interpretar essa anemia nos hemogramas dos animais. Então vai ser uma aula completa sobre esse tema. É daquelas aulas que vocês salvam na playlist aí de veterinária de vocês e sempre que precisarem no dia a dia clínico, vocês podem voltar nesse vídeo e assistir novamente. Então, sem mais delongas, fiquem aí que o vídeo tá muito bom. Assistam até o final. A palavra anemia deriva do grego an, que quer dizer ausência, e aemia, que quer dizer sangue, ou seja, ausência de sangue. Porém, a gente sabe que a ausência de sangue é incompatível com a vida. Então, dentro da medicina veterinária e da medicina humana, a anemia pode ser descrita como sendo a redução da contagem global de hemácias, do hematócrito e também da concentração de hemoglobina. E para a gente entender esses parâmetros, a gente tem que compreender a estrutura de um hemograma. Então, vamos lá. O hemograma é o exame que avalia e quantifica as células sanguíneas e dentre elas podemos citar as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, responsáveis por transportar os gases no organismo, os leucócitos, que são as células brancas do sangue, responsáveis por fazer a defesa do organismo, e as plaquetas, que são responsáveis pelo tamponamento do sangue. E por isso o hemograma é dividido em três partes, como a gente observa aqui. Nós temos o eritrograma, que é essa primeira parte aqui do hemograma completo, responsável por avaliar e quantificar as hemácias do sangue. O leucograma é responsável por avaliar e quantificar os leucócitos. E a terceira parte, que se chama plaquetograma, responsável por avaliar e quantificar as plaquetas. E na aula de hoje nós focaremos no eritrograma, que é a primeira parte aqui do hemograma completo e que é responsável por avaliar e quantificar as hemácias do organismo animal. E no eritrograma, analisando cada parâmetro e índice que aparece para vocês aqui nessa coluna da esquerda, nós temos aqui inicialmente a contagem global de hemácias, depois nós temos a concentração de hemoglobinas. Hemoglobinas são proteínas que compõem as hemácias. Nas hemoglobinas é onde o oxigênio se liga, então as hemácias precisam dessa proteína chamada hemoglobina para poder transportar o oxigênio. Depois nós temos aqui o hematócrito, que eu creio que muitos de vocês conhecem aí o hematócrito. O hematócrito, gente, ele é a porcentagem de volume ocupada pelos glóbulos vermelhos no volume de sangue. Ou seja, é a quantidade de hemácias proporcionalmente à quantidade de sangue, dividida pela quantidade de sangue. E aí nós temos a porcentagem de hemácias nesse sangue. Isso é o hematócrito. Depois nós temos aqui o VGM, ou também chamado de VCM. O VGM ou VCM, gente, ele é o volume globular médio, que nada mais é do que a medida do tamanho das hemácias. Mais adiante nós temos o HGM, ou também conhecido como HCM, que nada mais é também do que a hemoglobina globular média e diz respeito ao tamanho e à coloração da hemoglobina dentro da hemácia. Mais adiante temos o CHGM, ou também chamado de CHCM, que diz respeito à concentração de hemoglobina corpuscular média em uma hemácia, ou concentração de hemoglobina globular média em uma hemácia. E por último, e não menos importante, temos aqui o RDW. E o RDW, ele diz respeito à amplitude e distribuição das hemácias, e ele avalia, nesse caso, a variação de tamanho entre as hemácias. Por exemplo, se existe uma variação muito grande entre as hemácias, nós poderemos chamar isso aí de anisocitose. Então, nesse caso, o animal vai ter um RDW
W maior do que o normal. Então esses são alguns dos parâmetros e índices analisados no eritrograma. Precisamos conhecê-los para entender o que eu vou falar mais adiante. Na clínica, os sinais clínicos observados no animal com anemia são bastante abrangentes. E aí podemos citar a cianose, que seria ali a coloração mais azulada ao redor dos olhos ou na cavidade oral ou em outras partes do organismo. Nós podemos citar também a palidez de mucosas, devido a uma diminuição da volemia, e taquicardia e taquipneia, que seria aumento da frequência cardíaca e respiratória. E aí são mais medidas compensatórias, tentando compensar essa diminuição da chegada de oxigênio nos tecidos. Então, esses são alguns dos sinais clínicos. Existem outros, como eu disse, é um distúrbio clínico ali bastante abrangente. Agora que a gente já sabe o que é a anemia e como é dividido e estruturado o hemograma, a gente vai falar um pouco das classificações da anemia. Inicialmente, a anemia pode ser classificada como falsa ou verdadeira. A falsa também chamada de relativa e a verdadeira conhecida como absoluta. E qual a diferença entre as duas? A anemia falsa é aquela onde se tem uma hemodiluição do sangue, ou seja, um aumento do volume plasmático, um aumento da quantidade de plasma sanguíneo. E aí dá-se uma impressão que existe uma diminuição da quantidade de hemácias, mas não. O que na verdade está existindo é um aumento da quantidade de líquido no sangue, de plasma sanguíneo. E aí tem algumas situações que isso pode acontecer. Por exemplo, animais gestantes, animais lactantes que costumam reter muito líquido, consequentemente causando uma hemodiluição, seria ali as duas principais causas. Mas nós temos também a fluidoterapia, o animal que passou por uma fluidoterapia, ele pode também vir a ter essa anemia falsa, por conta do aumento da quantidade de líquido no seu plasma, e a anemia verdadeira, onde a gente tem de fato o animal com anemia, anemia absoluta. E quando é que a gente pode dizer que o animal está com anemia verdadeira? Quando a contagem global de hemácias, o hematócrito e a concentração de hemoglobinas estiverem reduzidas em baixa. E agora a gente já sabe, o que é a contagem global de hemácias, o que é o hematócrito e o que é a concentração de hemoglobinas. Quando esses três parâmetros estiverem em baixa, aí a gente pode classificar como anemia verdadeira. E também ao mesmo tempo, quando isso não estiver associado a nenhum desses fatores que eu citei aqui anteriormente. A anemia também pode ser classificada de acordo com a resposta medular. E isso, gente, é o primeiro passo para se caracterizar a anemia, entender essa resposta medular. Então ela pode ser classificada em regenerativa ou arregenerativa, também chamada de não regenerativa. No caso da anemia regenerativa, nós temos ali uma manutenção ou até um aumento dessa resposta medular, ou seja, da produção de hemácias. E isso acontece para, de fato, contrapor a diminuição de hemácias no sangue já existente. Então, entendendo o mecanismo, o que é que acontece nesses casos de anemia regenerativa? Nós vamos ter ali, inicialmente, a diminuição da quantidade de hemácias no sangue. Depois, os rins percebem essa diminuição e produzem um hormônio conhecido como eritropoietina. Essa eritropoietina age na medula óssea e estimula a medula óssea a proliferar e diferenciar as células precursoras em hemácias. Consequentemente, se tem um aumento da quantidade de hemácias no sangue. As anemias regenerativas são causadas principalmente por distúrbios que levam o animal a quadros de hemorragia e hemólise, que é a destruição das hemácias. E aí, no caso da hemólise, podemos citar, por exemplo, a leptospirose, que é uma doença que leva à destruição de hemácias. Então, hemorragias e hemólise levam, geralmente, a esse quadro de anemia regenerativa, onde se tem uma resposta da medula óssea. Já nas anemias arregenerativas, ou também conhecidas como não regenerativas, a medula óssea não consegue manter e muito menos aumentar a produção dessas hemácias. E isso geralmente acontece por conta de lesões na própria medula óssea ou por falta de substratos para a produção de hemácias, tais como ferro, vitaminas do complexo B, a própria eritropoietina, que é produzida pelos rins, outros hormônios. Então existem várias doenças que podem causar esses distúrbios de lesão na medula óssea e também de falta de substratos. E aí podemos citar, por exemplo, doenças
como leishmaniose, que podem levar a lesões na medula óssea, o uso de alguns medicamentos, como por exemplo alguns anticonvulsionantes, podem acabar lesionando a medula óssea, e existem doenças que também levam à carência de nutrientes, como ferro, como vitaminas do complexo B, como falta de eritropoietina, no caso de uma doença renal. Então, são essas as condições que levam a essa anemia regenerativa, onde não se tem uma resposta da medula óssea para resolver de fato o problema. Seria a falta de hemácias no sangue. No hemograma completo, existem algumas informações que podem ajudar a gente a caracterizar uma anemia como regenerativa ou não regenerativa. E aí vamos lá para essas informações. Existem informações que estão ali nos índices hematimétricos, mas não vamos falar disso agora, vou deixar mais para frente. E existem também informações que elas estão ali geralmente nas observações, que são as análises que foram feitas no microscópio. E aí colocam-se ali as observações. O que é que acontece resumindo a história? Quando se tem a presença de células jovens, de hemácias jovens ainda imaturas no sangue, essa presença em níveis aumentados, a gente pode entender como anemia regenerativa, ou seja, está existindo uma resposta da medula enviando mais células jovens para a corrente sanguínea. Quando não se tem essa presença de células jovens, a gente pode caracterizar como anemia arregenerativa, ou seja, a medula não está respondendo. E que células jovens são essas? Eu vou colocar aqui o hemograma para exemplificar melhor para vocês. Então, vamos lá. No caso da anemia regenerativa, existem três principais hemácias jovens que podem estar numa quantidade aumentada no sangue. São elas os reticulócitos, os policromatófilos e os metarrubrócitos. Agora, gente, qual que é o X da questão? É o seguinte, as hemácias jovens, elas costumam ser maiores. E por que elas são maiores? Vamos lá. A hemácia madura, já adulta, vamos dizer assim, ela não possui dentro dela núcleo, ela não tem núcleo, é uma célula anucleada. Já a hemácia jovem é uma célula que ainda tem fragmentos de DNA, de RNA e de núcleo. Então, por isso é uma célula maior. E isso pode aparecer no hemograma do animal. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, são sinais de anemias regenerativas. A presença de anisocitose, por exemplo, que seriam hemácias de tamanhos diferentes, hemácias maiores, já que tem mais hemácias jovens no sangue. A macrocitose, que é o aumento do tamanho da hemácia, também por ser hemácia mais jovem, né? Excesso de hemácias jovens poderia promover essa macrocitose. A reticulocitose, o aumento da quantidade de reticulócitos. A policromatofilia, o aumento da quantidade de policromatófilos no sangue. Além disso, nós temos a presença de pontilhados basofílicos. O que é isso? Esses pontilhados são pontinhos roxos presentes no interior da hemácia, que na verdade são inclusões ali que contêm RNA ainda, porque são hemácias que não foram totalmente maturadas, como eu falei para vocês. Corpúsculo de Howell-Jolly, que são restos nucleares ali de DNA no interior da hemácia. Então, todas essas alterações, gente, elas indicam aí o aumento do tamanho da hemácia no caso de células jovens. Então, se é uma resposta regenerativa, nós vamos observar diversas informações no hemograma que dizem respeito à produção de células jovens. E no caso das arregenerativas ou não regenerativas, a gente não observa isso. A gente observa uma anemia, porém sem essas informações. As hemácias também podem ser classificadas morfologicamente de acordo com alterações presentes nos índices hematimétricos. E o que são esses índices? A gente viu lá no início do vídeo. Lá no eritrograma, nós temos 4 principais índices que diz muita coisa para a gente. São eles o VGM, o HGM, o CHGM e o RDW. Então, o que esses índices nos dizem, gente, é de extrema importância para essa avaliação inicial da anemia do paciente e também das possíveis causas dessa anemia. É sobre isso que vamos falar agora. Então, é o seguinte,
foca aí. Quando a gente observa um hemograma, onde o animal tem anemia, ou seja, diminuição da contagem global de hemácias, diminuição do hematócrito e diminuição das hemoglobinas, então o animal tem anemia e ao mesmo tempo os índices hematimétricos estão normais, tanto VGM quanto HGM quanto CHGM, nós podemos classificar essa anemia como anemia normocítica normocrômica. A anemia normocítica normocrômica indica uma falta de resposta medular, ou seja, a medula óssea está suprimida, não está respondendo adequadamente. E o que é que acontece? A gente pode classificar essa anemia também como anemia arregenerativa, onde não há resposta da medula óssea. E existem diversas causas que geram esse tipo de distúrbio. E a gente pode citar, por exemplo, doenças renais. Por quê? Porque os rins produzem eritropoietina, que é um hormônio que leva a um aumento da quantidade de hemácias no sangue, né? Leva a um aumento da produção de hemácias na medula óssea. A gente pode citar também doenças hepáticas. O fígado, ele também produz um pouco de eritropoietina. Nós podemos citar também aqui doenças infecciosas, e aí diversas, né? Doenças infecciosas que afetam a medula óssea, como por exemplo a leishmaniose, a erliquiose, a sinomose, a leucemia felina. Podemos citar também a anemia infecciosa equina, né? São várias doenças aí que podem levar à supressão da medula óssea. Nós podemos citar também doenças hormonais, distúrbios endócrinos, como por exemplo o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença onde há diminuição da tiroxina, e a tiroxina ela é um hormônio que leva ao aumento da eritropoiese, né, que seria a produção de hemácias. O hipoadrenocorticismo também, nós temos ali a glândula adrenal também produzindo hormônios que levam ao aumento da eritropoiese. Podemos citar aqui também neoplasias, né, que acabam tendo metástase na medula óssea, levando à supressão dessa medula, e também doenças que levam a distúrbios carenciais de nutrientes que são necessários para a produção de hemácias. Então, todas essas causas, gente, transformam a anemia normocítica normocrômica a mais comum e talvez a mais importante aí nos animais. Temos também a anemia macrocítica hipocrômica, e nesse caso é totalmente o oposto da anterior, da normocítica normocrômica. Aqui nós temos uma anemia que tem uma resposta medular, ou seja, uma anemia regenerativa, como vocês já viram agora há pouco. Nesse caso, nós vamos ter um aumento do VGM e, por isso, macrocítica, ou seja, hemácias maiores, e uma diminuição do CHGM, ou seja, hemácias com quantidade de hemoglobina e coloração em baixa, e por isso hipocrômica. E isso se deve ao fato que nesse tipo de anemia, como em qualquer tipo de resposta medular excessiva, a gente vai ter um aumento da quantidade de reticulócitos no sangue. E os reticulócitos, como vocês viram anteriormente, são hemácias jovens que têm ainda núcleo e DNA. E isso faz com que essas células sejam maiores, por isso macrocítica. Ao mesmo tempo que esses reticulócitos eles têm pouca quantidade de hemoglobina quando a gente compara com hemácia madura, e por isso seria ali uma anemia hipocrômica. Esse tipo de anemia está muito associado a doenças que levem à hemorragia e a doenças que levem à hemólise, como por exemplo a gente citou aqui anteriormente a leptospirose. Temos também a anemia microcítica hipocrômica, e nesse caso, como o próprio nome já diz, hemácias menores com quantidade de hemoglobina e coloração em baixa. E aí quando a gente olha para o hemograma, nós vamos ter o VGM diminuído, o CHGM diminuído e o HGM também diminuído, os três diminuídos. Então, hemácias com tamanho menores e com quantidade de hemoglobina e coloração em baixa. E por que isso acontece? A que isso está relacionado? Esse tipo de anemia é muito causado por doenças que levam à diminuição da quantidade de ferro no sangue e também de vitamina B6. Tanto o ferro quanto a vitamina B6, gente, participam da síntese de hemoglobina. E aí, uma célula com pouca quantidade de hemoglobina, é lógico que vai diminuir o seu CHCM
e o seu HGM, quantidades de hemoglobinas diminuída. Consequentemente, diminui a sua coloração e diminui a sua concentração de hemoglobina. Ao mesmo tempo que a hemoglobina, ela também permite à hemácia se tornar do tamanho que ela é normalmente. Ou seja, quanto mais hemoglobina, mais essa hemácia fica maior. E quanto menos hemoglobina, menor vai ser a hemácia. Por isso, microcítica hipocrômica. E quando é que a gente tem esse tipo de quadro? Em doenças que levam à perda crônica de sangue, né? Uma perda diária, como por exemplo, endo- e ectoparasitas. Outra possibilidade, úlceras gástricas também, né, levam a perda crônica de sangue, neoplasias, dentre outras doenças que podem causar essa perda crônica de sangue. Além dessas, nós temos as anemias macrocíticas normocrômicas. Como o próprio nome já diz, hemácias com tamanhos maiores, macrocíticas, e com coloração e quantidade de hemoglobinas normais. E quando e por que isso acontece? Esse tipo de anemia está muito relacionado com a deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico. E por quê? Por que esses dois? Tanto a vitamina B12, gente, quanto o ácido fólico, eles participam da divisão celular no processo da eritropoiese, da produção e síntese da hemácia. Eles participam da divisão. O que é que vai acontecer quando esses nutrientes estão em baixa no organismo? São liberadas no sangue hemácias que foram mal divididas, que ainda têm a presença de DNA, ou seja, macrócitos, hemácias maiores. Não são hemácias jovens, mas também não são as hemácias maduras. São hemácias que foram mal formadas. E aí elas são liberadas na corrente sanguínea desse jeito. A quantidade de hemoglobina permanece normal, porque a quantidade de hemoglobina está muito relacionado à questão do ferro, mas nesse caso a hemácia tem um tamanho maior. E aí a pergunta que eu sei que vocês estão fazendo: quando é que isso acontece? Quais são as doenças que levam a isso? Qualquer doença que afete a vitamina B12 e o ácido fólico. Por exemplo, existem alguns medicamentos que acabam afetando esse ácido fólico, acabam inibindo o ácido fólico, como por exemplo alguns dos anticonvulsionantes mais utilizados na veterinária, como a fenitoína e o fenobarbital, alguns barbitúricos, né, alguns anestésicos barbitúricos, dentre outros medicamentos podem afetar o ácido fólico, né, acabar inibindo esse ácido fólico. E existem outras doenças, por exemplo, em ruminantes. Os ruminantes eles dependem do cobalto, né, um mineral que faz com que se haja uma conversão da vitamina B12. E sem esse cobalto, ou seja, doenças que levam à carência do cobalto em ruminantes podem acabar afetando a vitamina B12 e levando o animal a desenvolver uma anemia macrocítica normocrômica. E ali outras doenças, né? Algumas neoplasias, algumas doenças que afetam a medula óssea, né? Chamadas de doenças mieloproliferativas, dentre outras causas para esse tipo de anemia, que também não é das mais comuns, mas ainda assim é bem comum ali na medicina veterinária. E para finalizar, nós temos a anemia microcítica normocrômica, ou seja, uma anemia com um VGM diminuído, microcítica, hemácias menores, e CHGM e HGM normais, ou seja, coloração e quantidade de hemoglobinas normais. Esse tipo de anemia, sim, gente, é pouco comum na veterinária. Ele envolve ali, uma das causas é o início da deficiência por ferro. O início, porque conforme essa deficiência de ferro vai prolongando os dias, já entra na anemia microcítica hipocrômica, como a gente viu anteriormente. Então é uma anemia pouco comum. Existe uma particularidade, por exemplo, que os cães da raça Akita, quando se compara com outros animais, você tende a observar hemácias menores, ou seja, uma microcitose, juntamente com a normocromia, né? Quantidade de hemoglobina e coloração normais. Então, essa seria uma particularidade do Akita. Ele, se você observa um hemograma dele, pode aparecer com frequência essa anemia microcítica normocrômica. Mas nos restantes dos animais, ela é pouco comum. E uma coisa que vocês devem estar se perguntando aí: professor, você já falou sobre anemia macrocítica, microcítica e normocrômica. Você já falou sobre anemia hipocrômica e normocrômica, mas você não falou sobre anemia hipercrômica, ou seja, com quantidade de hemoglobina e coloração
coloração aumentadas. E por que eu não falei disso, mas vou falar um pouquinho agora? Porque esse tipo de anemia hipercrômica praticamente não existe dentro da medicina veterinária e acho até que também dentro da medicina humana. O que é que acontece? A hemácia, gente, ela tem um grau de saturação de hemoglobina, ou seja, ela tem uma quantidade de hemoglobinas que seria ali o teto, não pode passar daquilo, então ela não permite ter mais hemoglobina do que a sua saturação máxima, o quanto ela permite, o quanto ela aguenta ali de hemoglobina. Então por isso não existe anemia hipercrômica. Quando isso aparece no exame, geralmente algum erro analítico, ou a leitura foi feita errada pela máquina, né, que faz o hemograma, ou foi algum erro ali na contagem, né, algum descuido ali do profissional que fez o exame, mas de fato praticamente não existe esse tipo de anemia dentro da medicina veterinária e aí por isso não tem uma significância clínica para a gente. E para que vocês não saiam desse vídeo pensando que toda alteração no eritrograma é um distúrbio patológico com potencial risco para o animal, eu resolvi elencar aqui algumas situações onde as alterações no eritrograma são normais, são fisiológicas. Então vamos lá para os exemplos. Idade. Os animais jovens tendem a ter uma maior hematopoiese. Consequentemente, vão ter um aumento da quantidade de hemácias no sangue. Ao mesmo tempo que esses animais jovens produzem mais reticulócitos, o que tende a apresentar hemácias com tamanho maior e com uma coloração e quantidade de hemoglobinas normais, ou seja, um maior VGM e um menor CHGM. Outro fator, sexo. Machos apresentam, geralmente, maiores quantidades de hemácias no sangue, um maior hematócrito e mais hemoglobinas que as fêmeas, pois a testosterona aumenta a hematopoiese. Testosterona é um dos principais hormônios ali do macho, enquanto que o estrógeno, que é um dos principais hormônios da fêmea, diminui a hematopoiese. Outro fator, a raça. Cavalos, por exemplo, de corrida, eles tendem a ter mais hemácias no sangue do que cavalos de tração. O mesmo vale para cães de corrida, porque animais de corrida, o organismo entende que o tecido necessita de mais oxigênio, mais hemácia, pois é a hemácia que leva o oxigênio até os tecidos. Um outro fator, nós temos também os exercícios físicos. Animais que vão retirar sangue para fazer hemograma logo após terem feito exercícios físicos tendem a ter uma maior quantidade de hemácias no sangue, porque durante o exercício físico o baço contrai e quando o baço contrai ele expulsa várias hemácias, ele joga várias hemácias para o sangue. Então, por exemplo, se esse animal é um animal anêmico, pode dar um falso negativo ali, porque esse animal acabou de fazer o exercício físico, o baço contraiu, jogou mais hemácias para a circulação. Porém, o animal estava anêmico. Então, são situações que podem nos enganar. Uma outra situação, o estado fisiológico. Animais gestantes e lactantes, por exemplo, tendem a reter muito líquido. E isso provoca o quê? Uma hemodiluição, Você tem um aumento do volume plasmático, um aumento da quantidade de líquidos no sangue e vai promover essa hemodiluição, ou seja, a proporção de hemácias em relação ao sangue, ela vai diminuir, causando essa falsa sensação de anemia no animal. Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Se gostaram, passe esse vídeo adiante. Venham aqui nesse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Espero muito contribuir com vocês, com o dia a dia clínico, com a prova, se você for estudante, que você vai fazer daqui a pouco. Enfim, é para isso que nós temos aqui o nosso canal, para ajudar vocês. Certo, gente? Então, até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijão para todos.